Com a pandemia, o que a gente mais ouve é: use máscara e fique em casa. Uma das melhores alternativas para tentar conter o avanço da Covid-19 é o isolamento social. Tem gente que não respeita de jeito nenhum. E tem gente que se isolou total, não quer nem saber de redes sociais, telefone, nada. E ainda se autoabandonou. Será que isso pode estar escondendo aí um estado depressivo? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine. Eu já ouvi histórias de adolescentes que estão assim, mas também de adultos que acabaram ficando, eu não sei se por medo ou o que foi, que se isolaram de tudo mesmo. Não saem, não fazem nada, não conversam com ninguém. É verdade. Acho que tem duas coisas aí. Primeiro é o isolamento em si. E a outra questão é a obrigatoriedade por causa da pandemia, né? Então, existe talvez umas 3, no mínimo, formas de a pessoa se afastar de um convívio social. Primeiro, obrigatoriamente, por exemplo, no caso de uma prisão. Segundo, voluntariamente, que seria um retiro. A pessoa deseja se afastar do convívio social por um tempo determinado, a fim de, enfim, promover uma espécie de bem-estar emocional, psíquico, ou até mesmo espiritual. E há esse intermediário que seria o isolamento, que é uma coisa obrigatória, mas que você tem uma certa liberdade para você sair. Então, cada um desses 3 modelos de afastamento, eles têm uma consequência específica para o indivíduo. No caso da pandemia, especificamente, a gente tem um fator muito importante a ser considerado, que é o medo. Então, a pessoa se afasta, ela tem até uma certa liberdade, mas ela tem muito medo por conta da contaminação, etc. E aí, o medo é o elemento básico para a ansiedade. Então, as pessoas se afastam e acabam, por conta da ansiedade, refletindo no seu próprio comportamento, na sua relação com as pessoas, na maneira como ela está vendo o futuro, os desenhos, os projetos delas que foram abortados, que foram encerrados repentinamente. Então, tudo isso é uma espécie de buraco que chama buraco, um abismo que chama um abismo e que chama outro, uma cadeia de situações complicadas que vão afetar o psiquismo, vão afetar as emoções da pessoa. Então, o isolamento em si, ele não tem um efeito total negativo, mas o que o provoca, que é o medo, sim, aí sim a gente está falando de algo muito importante. E até tem aquele risco de, por exemplo, assim, a pessoa se isola tanto que as pessoas acabam não se lembrando muito dela também. E aí acaba gerando daí o monstro vai só crescendo, né? Eu entendo que a partir dos anos 90, com o advento da internet, e posteriormente nos anos 2000 com as redes sociais, a partir dos anos 2000 e 2005, a gente viu uma espécie de laboratório de como as pessoas se comportariam estando, entre aspas, presentes umas com as outras, mais atrás de uma câmera via internet. Então, as pessoas têm uma falsa sensação de presença quando elas estão numa reunião, numa videoconferência, numa ligação pelo Skype ou WhatsApp, assim por diante. Mas foi uma espécie de laboratório em que as pessoas começaram a compreender e avaliar as suas próprias sensações na medida em que elas estão perto de alguém, mas estão longe ao mesmo tempo. Essa foi a mesma sensação que aconteceu quando o telefone surgiu, né? Ainda antes do século XIX, aliás, antes do século XX. E aí as pessoas tinham aquela, puxa, eu estou ouvindo a voz, mas ele está tão distante. E depois aquela sensação que teve nos anos 70 com o fax, lembra do fax? Lembro. Facsímile. E a gente colocava o papel e aparecia do outro lado aquilo que estava sendo transmitido na distância, umas coisas que as pessoas tinham que se acostumar. E elas foram se acostumando a essa coisa da distância e perto, aquele paradoxo. Eu estou perto, porém longe. E agora esses afastamentos, eles estão nos ajudando a entender melhor como a gente poderia se relacionar, compreendendo até uma possível chance de nunca mais acessarmos fisicamente essa pessoa. Então, o ser humano é super adaptável. Ele vai se adaptar a esse novo sistema de relacionamento. Eu não quero ser terrorista aqui e dizer que nunca mais vamos voltar ao normal. O que eu entendo é que aquele normal antigo não voltará mais. Você acha que é interessante, por exemplo, familiares, amigos, de repente
tentarem de alguma forma chamar a atenção das pessoas que de repente estão muito reclusas, muito sem contato mesmo, evitando? Você tem toda a razão. É necessário formar uma espécie de frente para motivar as pessoas a encontrar pelo menos um meio seguro para se encontrarem. Hoje eu estava assistindo uma entrevista do Carlos Alberto de Nóbrega, lá da Praça da Alegria. Praça da Alegria não, era Praça é Nossa, né? Praça da Alegria do pai dele. E ele, 84 anos, ele teve algumas complicações de saúde recentemente, ele totalmente isolado desde março. Aí ele falou, uma hora ele falou assim, a minha filha faz 3 meses que eu não a beijo. Quando ele falou beijo, ele começou a chorar. Ele é muito emotivo, todo mundo conhece ele. Então, as pessoas com essas debilidades, elas já estão debilitadas fisicamente. Esses dias minha esposa foi no Hospital do Câncer aqui em Maringá fazer um exame e aí ela falou que está proibida a visita. E se a pessoa for fazer uma visita, um acompanhante tem que ficar 24 horas sem sair do quarto. Quer dizer, há uma percepção de que as pessoas já fragilizadas pela saúde, elas ficam muito mais fragilizadas pela ausência física das pessoas. Eu acho que é importante o que você está falando, as pessoas se mobilizarem e encontrarem um método seguro de se encontrarem. O toque físico sempre foi a melhor maneira de afetar as pessoas. Por isso que a gente fala de afeição, de afetividade, né? Então, quando eu afeto alguém, quando eu toco alguém, isso vale por milhares de palavras. E, de repente, para quem está meio que entrando nisso, assim, tem percebido que está se afastando, é legal também meio que dar uma despertada, né? Ter uns insights e começar... Não estou dizendo que vai ser abraçando todo mundo, claro, né? Embora dê muita vontade, mas assim... liga para um amigo, fala com um colega, mas faz alguma coisa, de repente, por si mesmo, né? Porque esse é um momento que nós temos que fazer muito pela gente, né? Se esforçar, com certeza, porque uma pessoa que se afasta, a gente tem que entender as motivações que estão fazendo ela se afastar. Se, por exemplo, ela está aproveitando o isolamento social promovido pela quarentena, esse tempo que a gente está vivendo, e ela de fato some, literalmente some, ela pode simplesmente estar se aproveitando desse momento para ela se recuar, para ela... às vezes esse aproveitamento que eu falo dá a impressão que é uma coisa lógica, ela pensa, vou aproveitar. Não, às vezes é uma dor interior, inconsciente, psíquica, muito forte. Como você falou no início, uma depressão pode ser um início de um estado depressivo, vamos dizer assim, e ela aproveita esse momento, aproveito, insisto, não é uma coisa lógica, é uma coisa inconsciente, para se isolar mais, para se sentir, muitas vezes até se vitimizar. Olha, eu estou aqui distante, ninguém olha para mim, eu não apareço. Foi por isso que eu te falei, a pessoa some e as pessoas acabam esquecendo também de ir atrás, né? Com certeza. Então, acho que a gente precisa ter um equilíbrio, tanto daquelas pessoas que estão se afastando e tentar discernir se realmente elas estão fugindo de algo, quanto aquelas que podem promover um reencontro, alguma coisa, e, puxa vida, fulano de tal... Faz tempo, deixa eu procurar. Dou uma ligada, vou atrás, se for possível, da melhor forma possível. Dos dois lados precisa ter esse despertamento. É interessante também a gente buscar alternativas, por exemplo, quando vê que de repente está ficando meio triste e tal, sei lá, assistir um filme mais alegre ou fazer uma chamada de vídeo. Você sabe que eu fiz uma pesquisa, muito curioso que você está perguntando. Eu fui numa dessas... fui na Netflix, vou falar logo o nome. E eu digitei lá, Apocalipse. Meu Deus! Tem muito filme de Apocalipse. Filmes? Eu fico impressionado, o que me leva a pensar. Eu comecei a pesquisar sobre isso. Nos últimos 20 anos, os anos 2000, o que houve de produções novas com essa temática, fim do mundo, inversão do polo magnético, vírus, contágio, meteoros, é impressionante, Elaine. Então, não sei como é que a gente pode interpretar isso. Tem os conspiracionistas e tem aqueles que pensam que é uma coincidência. Eu prefiro ficar no meio termo, porque de alguma forma não pode ser coincidência. Porque a tragédia vende muito, né, também. Vende muito. Então tem o medo, é o que eu falei, o medo ele é uma ferramenta de controle. Se há uma imposição de medo, as pessoas se submetem ao controle. Por que as pessoas estão usando máscara? É só por causa da lei?
ou por causa do medo também de contágio, entende? Então, é no medo que as pessoas aceitam, não, eu vou ficar trancado dentro de casa assim, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, não pode ter reuniões, não pode ter culto, não pode ter missa, não pode ter os encontros fraternais. Então, tudo isso tem que ser observado de uma maneira muito mais ampla, não só do ponto de vista da saúde, né, da sanitário, mas também do ponto de vista social, controle político, ideias, né? Então, os filmes, por exemplo, como você falou, é uma boa sugestão assistir um filme romântico, já que está junto, e evitar que, estando juntos, brigue. Um filme romântico. Um filme romântico, uma pipoquinha, alguma coisa assim. Quer dizer, isso tudo ajuda bastante a gente passar esse tempo de isolamento. Legal. Muito obrigada, viu, pela participação.